Quem disse que você perdeu a guerra? Quem falou que você não vai vencer, tá enganado. Porque... Pois é, meus amigos, se o próprio ladrão da cruz foi salvo por Jesus, quem é um integrante do conselho para não ter um encontro com Jesus? Essa é a fala de muitos fiéis que estavam no culto onde aconteceu um episódio aqui em Camboriú, numa igreja chamada Igreja Pentecostal Jerusalém de Deus. Inclusive eu passo na frente dela aí constantemente. Conhecida em Camboriú por fazer eventos até no mesmo local dos Gideões. E o pastor é mais um daqueles que profetiza, Deus revela para ele que tem pessoas com X valor para doar no culto, é aquele tipo de profeta que nós já conhecemos. Mas o fato é que, desta vez, Deus revelou para o pastor um cidadão que estava presente no culto e, pasmem vocês, a ficha criminal do cidadão não é das tão boas. E acabou ajudando a justiça, a revelação no caso aqui foi positiva porque ajudou a justiça a encontrar um cidadão que estava foragido. Olha só o episódio para você entender. Quem disse que você perdeu a guerra? Quem falou que você não vai vencer, tá enganado. Porque Deus está dizendo para mim assim, ó, prepara para contar um dos maiores testemunhos. Enquanto eu caminho com você. Nessas alturas eu fico questionando como Deus é ingrato, né, cara? O cara criminoso ceifou vidas. Eu já vou explicar para vocês. E de repente ele será o maior dos maiores, segundo a revelação. É só eu que sinto que Deus é injusto, porque quantas pessoas que começaram, nasceram, viveram, estão vivendo uma vida correta e não conseguem ser nada, muito menos receber uma profecia dentro de uma igreja. Deus falou para mim assim, fala para ele que no meio desse vale eu quero que ele caminhe. No meio dessa prova eu não quero que ele pare. Tu entenda que a ideia que o profeta coloca aqui é que o cara está passando num vale, numa prova, e que Deus está com ele. Mas quem é que permitiu, quem é que deu o rumo de caminhar nessa prova, sendo procurado pela justiça? Foi ele próprio, cara. Consequências de crimes. Eu não sei você, mas o Deus dessa gente dentro dessas igrejas parece que é meio ingrato, faz acepção de pessoas, só procura os piores para andar junto. Porque o que eu vou fazer na vida dele é tão grande, meu filho, que muita gente não vai entender. Fala para ele que eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu estou cuidando dos sonhos. Eu estou cuidando dos projetos. Eu estou cuidando dos sonhos e estou cuidando dos projetos. Guarda isso. Quantos livramentos Deus deu para o menino? Mas a pergunta fica, e as vítimas que esse cara fez? Porque aqui nós estamos falando de um homem procurado pela justiça do Amazonas, apontado pelas forças de segurança, segundo a notícia, como integrante da facção criminosa do Comando Vermelho. Foi identificado durante esse culto aqui pela justiça. E o pastor, o profeta aqui, enchendo a bola dele. Deus é com ele. Quantos livramentos Deus deu para o menino? Quantos livramentos Deus deu para a tua casa? E outra, quantos livramentos Deus deu para a tua casa? Quer dizer então que as outras casas mereciam? Deus olhou lá de cima, não, vou usar esse ali. Cara, não faz sentido. Deus falou para mim, meu filho, eu livrei um menino da morte chamado Brian. Eu livrei por causa dele. Fala para ele, meu filho, que aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu falei no filho, rapaz. Pensa que eu esqueci de ti? E o filho da mãe que chora lá no Amazonas. Inclusive, ela reclamou nas redes sociais. Como é que fica daí? É o livramento pro cara que tirou... Cara, não... Sinceramente, velho. Comenta aí embaixo, me ajuda a entender esse Deus dessa gente aí. Pensa que eu esqueci de ti? Eu cuido de ti, eu cuido dos seus sonhos. Highlander, eu falo com você, rapaz. Perceba que o pastor revela o nome dele. O nome dele é Highlander Rossetti Pereira, conhecido como o vulgo, né? Highlander.
E ele foi identificado durante este culto, né, realizado na Igreja Pentecostal Jerusalém de Deus, aqui diz Balneário Camboriú, mas tem uma que eu passo na frente sempre, que é em Camboriú. O caso ganhou uma repercussão após a imagem da celebração circularem nas redes sociais, provocando indignação entre familiares de vítimas de violência em Manaus. O rastro que esse cara deixou lá. E chega aqui em Santa Catarina, Deus abraça ele, é o ladrão da cruz. Tu sabe que sou eu! Tu conhece a minha voz! Sabe que sou eu que falo contigo! Tu pediu tanto para que eu falasse com você nessa madrugada! Eu estou cuidando de tudo! Ah, Zaio, mas ele está arrependido. Cara, ok, está arrependido, mas tem que pagar pelo que fez. Na justiça terrena. Quando se fala de Deus encontrar a pessoa, é ele com Deus, a intimidade com ele com Deus. Mas eu estou questionando aqui a questão do profeta, meus amigos. Não sei vocês, mas eu tenho a impressão que esse cara aqui, o pastor falando do profeta aqui, sabia muito bem quem era o cara. E se sabia, por que fazer esse circo dentro da igreja? Esse teatro dentro da igreja? É óbvio que isso é interessante porque emociona quem está perto e esse é o objetivo. É trazer um emocionalismo. Olha, o pastor revelou. Mas o papel de um pastor, de um profeta de verdade, era fazer nada do que foi feito aqui, pegar esse cara e entregar para a polícia. Ou seja, nos bastidores, o trabalho do pastor seria muito mais benéfico. Agora, nesse caso aqui, meu amigo, para mim já não tem conceito, então já perdeu todo o conceito, se é que tinha alguma coisa. Porque para eles o interessante é o teatro. Se ele já sabia, se ele não sabia, Deus revelou o nome, cara, revelou o nome do filho e que Deus daria livramento. A fonte que esse pastor pesquisou, recebeu, não trouxe correto, porque deveria vir o nome e a ficha corrida do que esse cara fez. Precisou a família das vítimas se pronunciar na internet reconhecendo ele. Mas esse é o cara procurado pela justiça. No caso aqui, o profeta ajudou a justiça. Eu imagino que esse pastor talvez não sabia de nada, buscou na internet alguma informação relacionada a ele ou com familiares próximos, amigos ali da igreja, revelou o nome para impressionar todo mundo, mas não sabia do peso do que esse cara viveu. Porque senão, talvez esse vídeo não teria sido exposto na internet, entenderam? Os familiares das vítimas dele só reconheceram dado a exposição desse vídeo, ou seja, o pastor ajudou a expor. Dedo duro no caso aqui. Por isso fica o recado para você que tem ficha suja, meu amigo. Cuidado quando você entrar numa igreja aí, porque você pode ser exposto. E aí a casa cai, pode ter certeza, assim como caiu para esse. Vamos continuar aqui o circo. Eu não falei que eu ia fazer nessa madrugada. Foi eu que te trouxe. Foi eu que te trouxe nessa noite para falar de perto. Não falaste tanto, Senhor. Não falaste tanto, Aonde estão minhas promessas? Aonde estão minhas promessas? Aonde está aquilo que o Senhor me prometeu? Aonde está aquilo que o Senhor me prometeu? Eu não falei para você, que eu ia tirar você daquela terra de tão longe. Eu ia na terra de Manaus. Eu ia te trazer para essa terra. Você não falaste comigo, Deus! Olha o que eu tenho feito aqui. Olha o que eu tenho feito. Vindo debaixo de uma promessa, cara. Que Deus falando aqui que ele veio debaixo, que ele questionou, né? Mas ele veio debaixo de uma promessa. E Deus não revelou a ficha do cara. Eu dou um conselho aqui pro pastor, Bruno, né? Se eu não estou equivocado o nome dele, ele precisa buscar mais de Deus aí, para a revelação vir completa, né? A ficha inteira do cidadão, não só nome e coisas óbvias. Sou eu que abro essas portas. Sou eu que te tirei daquela terra, meu filho. Falei pra você que te levaria para uma terra para te vencer, para te abençoar. Prepara o teu coração, porque hoje eu atendo o seu pedido nessa madrugada. Olha eu te tocando aí, olha eu te enchendo. Atendeu o pedido das famílias das vítimas que estavam procurando esse cidadão. Essa é a verdade. Aí, ó, te enchendo do meu espírito. Olha eu te tocando aí.
Olha eu te tocando aí. Aí começa, né, o teatro para completar. Sinta o toque de Deus. Sinta o toque de Deus. Nas imagens, ele aparece emocionado, chorando, ajoelhado e sendo amparado por fiéis após receber uma mensagem do pastor itinerante também, tá? Ele é fundador de uma igreja dessa Jerusalém, Bruno Gustavo, que afirmou que Deus o havia tirado de Manaus para levá-lo ao sul do país com um propósito de ser achado, encontrado pela justiça, né? Ficou claro. Enquanto a cena foi interpretada por parte dos presentes como um testemunho de transformação espiritual, moradores do Amazonas reconheceram o homem e passaram a cobrar providências das autoridades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Civil, Highlander possui mandato de prisão em aberto e é considerado um foragido de alta periculosidade. E basta uma busca na internet com o nome dele que você tem a ficha criminal do cidadão, cara. Tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, integração à organização criminosa e odios, ou seja, mais de um. Meu amigo, a pergunta que fica é uma só pra mim, não sei pra você. O profeta aqui sabia quem ele era de verdade ou só sabia por suposta revelação divina? Ou seja, informações de terceiros que chegou para ele. Nome, porque ele revela só nome ali e bênção, e bênção, e bênção. O óbvio, né? E nós sabemos que revelar nomes dentro desse contexto evangélico impressiona muita gente. Ainda, infelizmente. Agora, quando essas informações do nome aparecem num vídeo exposto na internet com a cara de quem está recebendo a reveladura, aí o negócio vira, no caso aqui, caso justamente para a justiça, porque o cara é foragido. E essas igrejas, meus amigos, sinceramente, uma coisa que eu fico me perguntando também é, se o objetivo é restaurar vidas, por que expor as pessoas? Se é um ato de misericórdia de Deus, mas Deus tem um propósito de salvação, beleza. Se é o propósito de salvação, por que transformar aquele momento que é da pessoa, uma intimidade dela ali, de um encontro, de uma nova caminhada, um novo projeto de vida, por que transformar isso num espetáculo? No final das contas, no caso desse aqui, chamou, na verdade, a atenção da justiça, porque encontraram um foragido. Infelizmente, o que acontece no meio, né, dessas igrejas de profetas e profetadas aí, eles querem impressionar, fazer a história ganhar mais proporção para assim ter mais repercussão. Porque quanto maior a repercussão, mais audiência. Maior vai ser a audiência e maior vai ser a grana que eles vão arrancar aí. Esse pastor aí é conhecido até por revelar pessoas que Deus revelou que tem alguém aqui que tem R$100 para doar, tem R$1.000 para doar. Esse aí é desse nível. Ou seja, quanto mais impactante a história da reveladura, maior a repercussão, maior a audiência, maior a arrecadação. Esse é o objetivo, nada além disso. Para quem enviou o vídeo, inclusive recebi esse vídeo de colegas do jornalismo, o que eu tenho a dizer, cara, é mais do mesmo. E graças a uma profetada, a justiça encontrou um foragido. Pelo menos para isso serviu. E você, o que acha? Deixa nos comentários aí embaixo, que é importante. Seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo também, que é importante a sua contribuição, hypando quando aparecer o botãozinho. Se inscreva no canal se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.